desmembrada entre as duas. Então vejam os pontos e as complexidades que surgem dentro dessa matéria e que merece ainda um maior vagar na análise e até mesmo uma releitura da jurisprudência. O outro requisito, a destinação pertinencial. Um imóvel tem que ser destinado de modo duradouro, ou seja, ele tem que ser destinado para que sirva como pertença. Se não houver essa destinação a compreender os requisitos, servir ao uso, gozo ou aformoseamento, nós não teremos aí uma destinação de caráter pertinencial. Dentro desse aspecto, a destinação pertinencial tem que ser identificada por um ponto importantíssimo. Ela é baseada dentro de um critério objetivo. Por quê? Porque no momento em que nós não mais adotamos a categoria dos imóveis por acessão intelectual, ao ser revogado o artigo 43, inciso 3º do Código Civil de 16, que não requer mais como pressuposto um ato do titular e ser um ato de vontade, nós não teríamos mais a destinação baseada como um ato jurídico estricto sensu, como requerem alguns autores, ou como um negócio jurídico. Nós teríamos que identificar a destinação pertinencial como um ato fato jurídico, ou seja, aquele ato humano ao qual o direito desconsidera a vontade e torna relevante o fato em si ao adentrar ao mundo jurídico. Sendo desse aspecto, nós não vamos poder basear toda a interpretação do artigo 93 do Código Civil no artigo 817, segunda parte do Código Civil italiano, como a grande maioria dos manuais o tem feito. Dentro desse aspecto, há o enunciado 535 do Código Civil, que é da 6ª Jornada de Direito Civil dos Estudos Judiciários da Justiça Federal, que assim elenca: para a existência da pertença, o artigo 93 do Código Civil não exige elemento subjetivo como requisito para o ato de destinação, ou seja, a conduta de destinar determinado bem a servir como pertença, o elemento vontade é irrelevante. A destinação pertinencial tem que ser de modo duradouro, ou seja, ela tem que ser destinada a atender esse fim econômico e social de modo duradouro. Uma particularidade interessante, nós não podemos tratar aqui da distinção entre o caráter duradouro destinado às pertenças como um requisito de permanência das partes integrantes. O professor Pedro Vasconcelos, na sua Teoria Geral do Direito Civil, é que deixa bem clara essa distinção entre as duas categorias. Ou seja, para a destinação pertinencial há que se ser duradouro, não precisa ser perpétuo nem eterno, mas o caráter permanente que identifica a parte integrante essencial e não essencial não é o requisito que importará à constituição da categoria das pertenças. Um princípio interessante no direito brasileiro, que nós podemos aplicar também às pertenças, encontra-se no artigo 81, inciso 2º, que permite a separação transitória de algum bem que é parte integrante essencial ou não essencial, sem perder o caráter de imóvel. Esse princípio nós podemos aplicar às pertenças. Em que aspecto? A pertença pode ter uma separação, desde que temporária, do fim econômico e social da coisa principal, mas sem que ela deixe de ser reconhecida como uma pertença da coisa principal. Aqui entra um ponto, posso dizer, também de maior importância dentro desse conceito do fim econômico social à coisa principal. A relação de pertinencialidade tem como pressuposto estar assentada em uma relação objetiva de funcionalidade ou de instrumentalidade existente entre as duas coisas, principal e pertença. Essa relação é objetivamente valorada, tendo por base a natureza da coisa principal e da pertença e pela característica da última de atender ao uso, serviço ou aformoseamento da primeira. A pertença, então, atende a uma finalidade econômica e social da coisa principal. Conquanto independente, a doutrina
tem identificado um grau mínimo de vinculação nessa relação de pertenencialidade entre a coisa principal e a pertença, só que com aquela característica já acentuada, que esse grau mínimo é no sentido de haver uma relação espacial de funcionalidade. Por que de grau mínimo? Porque no momento em que ocorrer a separação entre a pertença ou a parte, a pertença e a coisa principal, nós não teremos aí uma afetação de ordem econômica nem de ordem naturalística a ambas as partes, a pertença e a coisa principal, e as partes integrantes que formam o conjunto da principal. 3 conceitos indeterminados formam esse conceito econômico-social dentro do Código Civil: uso, serviço e aformoseamento. Desse conceito nós podemos nos utilizar da doutrina italiana, que deixa bem claro dentro do seu código, e também da construção doutrinária, o que seriam essas 3 hipóteses, a análise do conceito do artigo 93 do Código Civil. Contudo, uso e serviço ficaram um pouco sinônimos. Então aqui eu iria apresentar aos senhores somente o conceito de serviço e de aformoseamento. Serviço dar-se-á quando a coisa secundária, em decorrência de sua essência e estrutura, pode ser destinada a dar à coisa principal maior utilização e melhor exploração econômica.